Você já parou para pensar por que veio ao mundo exatamente no mês em que nasceu, como se o tempo, com sua precisão misteriosa, tivesse escolhido o instante exato para sua alma se materializar? Carl Jung afirmava que tudo aquilo que nos cerca no momento do nascimento, o céu, o clima, a estação, os arquétipos em movimento não é casual, mas forma um pano de fundo, simbólico que imprime uma marca indelével em nossa psique. Não se trata de horóscopo de revista, mas de símbolos vivos, imagens coletivas, que moldam não só nosso temperamento, mas também os desafios e potenciais mais profundos da alma. Nascer em janeiro não equivale a nascer em julho. Cada mês carrega uma frequência, um portal particular. Muitos de nossos traços mais enigmáticos só fazem sentido quando olhamos para o tempo que nos viu chegar. Jung dizia que nossa história começa antes mesmo de pronunciarmos palavras, e que o momento do nascimento traz pistas invisíveis sobre nossa missão de vida. Em algumas culturas ancestrais, o parto era celebrado como uma cerimônia espiritual, um sinal de que algo no mundo precisava daquilo que estava prestes a chegar. E se o seu nascimento foi assim, e se você veio exatamente quando o universo precisava do que você traz, então o mês que o acolheu foi o primeiro mestre que sua alma conheceu. Neste vídeo, você vai descobrir o que cada mês do ano representa no plano simbólico segundo a psicologia profunda. Vai entender por que certas dores o visitam com frequência, por que determinados dons brotam com naturalidade, e por que, apesar de tudo, há algo em você que nunca pode ser explicado, mas sempre foi sentido. Jung dizia que o inconsciente nos governa como destino, mas, quando trazemos algo à consciência, isso se torna poder de transformação. Talvez seja isso que esteja prestes a acontecer com você agora. Prepare-se para lembrar do que sua alma já sabia antes mesmo de nascer. Para Jung, nada em nossa existência é aleatório. A alma escolhe o momento do nascimento, não pela lógica do relógio, mas pela precisão dos símbolos. O tempo, na psicologia analítica, não é apenas uma sequência linear, mas um campo arquetípico. Cada fase do ano, cada estação, cada ciclo da natureza carrega imagens coletivas que moldam nossa psique desde o primeiro suspiro. Quando uma criança nasce, ela não chega a um mundo neutro, mas a um cenário repleto de significados invisíveis. O calor do verão imprime coragem, o frio do inverno, introspecção, a primavera, renovação, o outono, desapego e transformação. Mais do que isso, os 12 meses do ano formam uma mandala simbólica, uma roda viva que fala diretamente aos aspectos mais profundos do nosso ser, e o envia os arquétipos como padrões universais da psique humana: o guerreiro, o curador, o sábio, a criança divina, o destruidor, o amante. E cada mês do ano vibra com uma ou mais dessas forças. Quem nasce sob sua influência, recebe dons e desafios específicos, uma assinatura simbólica que influencia talentos, dores, e até mesmo os caminhos que insistimos em repetir, sem saber o porquê. A proposta aqui não é rotulá-lo, ou limitar sua identidade, mas oferecer chaves simbólicas para decifrar padrões internos que talvez você sinta desde a infância e nunca soube nomear. Jung não buscava respostas prontas, mas perguntas verdadeiras, e talvez a mais antiga de todas seja: por que eu nasci exatamente quando nasci? Vamos, então, atravessar juntos essa roda simbólica dos meses do ano. Ao longo do caminho, talvez você reconheça partes de si que estavam adormecidas, aguardando apenas um espelho arquetípico para despertar. Nascer não é apenas vir ao mundo, mas atravessar um portal, deixar um campo invisível, e entrar no tempo humano com uma bagagem que poucos veem, mas que a alma sente desde o primeiro instante. Janeiro, o realizador sob o sol pleno. Janeiro, abre o ano sob o sol, em sua força máxima. Quem nasce neste mês é recebido por uma terra em expansão, símbolo de vitalidade, abundância e impulso criador. Jung envia o início de cada ciclo como o momento em que a vontade se projeta no mundo. Os nascidos em janeiro carregam o arquétipo do realizador, pessoas movidas a propósito,
ação e direção, são líderes silenciosos, ou provocadores intensos, que não passam despercebidos. Imagine um arqueiro que, ao erguer o arco, já mira o alvo com determinação. O realizador de Janeiro sabe exatamente onde quer chegar, mas, com esse impulso, vem o fardo da expectativa e o desejo de fazer acontecer mesmo quando o mundo pede pausa. Ainda assim, sua luz está na capacidade de transformar ideias em realidade, de acender caminhos onde muitos só enxergam fumaça. Fevereiro, o artista intuitivo fevereiro, ainda sob o calor do verão, traz o elemento água em movimento, chuvas e correntezas que preparam a transição. Os nascidos neste mês vivem entre o fogo da ação e a fluidez da intuição, carregam o arquétipo do artista intuitivo, criativos sensíveis, velozes no pensamento e profundos no sentimento, como um rio que encontra rochas, contorna-as criando esculturas naturais, mas sua sombra é a dispersão e a instabilidade emocional, sua luz, a imaginação fértil, a capacidade de enxergar beleza onde ninguém mais vê, de captar o invisível e dar-lhe forma. Março, o alquimista emocional, março anuncia o limiar entre o verão e o outono, um tempo de transição, de transformar o calor em introspecção. Os nascidos em março são alquimistas emocionais, sentem profundamente, mas não se afogam no sentimento, transmutam emoções em sabedoria, como a borboleta que, ao sair do casulo, revela cores e formas inéditas. O alquimista converte dor em força e dúvida em clareza. Seu desafio é firmar-se em meio às oscilações, mas sua grandeza reside na flexibilidade, na sensibilidade artística e na inteligência emocional refinada. Abril, o guardião do essencial. Abril traz a suavidade do outono, as manhãs frias e a luz dourada. É o mês do guardião do essencial, aqueles que cuidam do que é sagrado: família, valores, raízes. Imagine um jardineiro que poda galhos mortos para dar espaço ao novo crescimento. O guardião de Abril sabe que a profundidade vem do equilíbrio entre estrutura e liberdade, memória e renascimento. Seu desafio é a rigidez emocional, sua luz, a lealdade e a visão espiritual de longo prazo. Maio, o construtor silencioso. Maio forma o corredor do recolhimento: folhas caídas, terra úmida, sementes que se preparam para germinar. Os nascidos em maio são construtores silenciosos, valorizam o duradouro, o gesto simples que sustenta o mundo, como o pedreiro que ergue um muro pedra por pedra, sem pressa, mas com firmeza. O construtor de maio prefere a solidez ao brilho passageiro. Sua sombra é o medo de mudança, sua luz, a sabedoria prática e a generosidade discreta. Junho, o guardião do invisível. Junho abre o portal para o inverno. A luz diminui, o frio convida a introspecção. Quem nasce em junho é guardião do invisível. Observa mais do que fala, sente antes de decidir, como o vigia noturno que, na escuridão, percebe sons e sombras que passam despercebidos aos outros. O guardião capta segredos e emoções profundas. Seu desafio é o retraimento excessivo, sua força, a intuição afiada e a vocação para o silêncio sagrado. Julho, o curador silencioso. Julho é o coração do inverno. Árvores se retraem, o vento esvazia as ruas, tudo convida à escuta profunda. Os nascidos neste mês são curadores silenciosos, trazem ternura e sabedoria intuitiva, como o eremita que, em seu retiro, encontra respostas que o mundo agitado não permite ver. O curador de julho cura pelo simples ato de estar presente. Sua sombra é sentir demais sem saber onde colocar as emoções. Sua luz, a empatia profunda. Agosto, o líder espiritual. Agosto mantém o frio, mas sussurra a promessa da primavera. Os nascidos em agosto carregam o arquétipo do líder espiritual, enfrentam provações intensas, transformam feridas em força, como a fênix que renasce das próprias cinzas. O líder de agosto guia pelo exemplo silencioso. Seu desafio é o orgulho disfarçado de força, sua luz, a coragem e a liderança protetora. Setembro, o harmonizador. Setembro anuncia o renascimento da luz. Quem nasce neste mês é harmonizador. Busca equilíbrio entre razão e emoção, beleza e profundidade.
como um maestro que ajusta cada instrumento para criar uma sinfonia perfeita. O harmonizador percebe padrões sutis e restaura a ordem. Sua sombra é o perfeccionismo, sua luz, o senso de justiça e a capacidade de criar harmonia. Outubro, o amante da alma. Outubro aprofunda a sensibilidade, traz o magnetismo do afeto. Os nascidos neste mês são amantes da alma. Buscam, em cada relação, um espelho profundo do próprio ser, como um artesão que, ao abril, o guardião do essencial abril traz a suavidade do outono, as manhãs frias e a luz dourada. É o mês do guardião do essencial. Aqueles que cuidam do que é sagrado, família, valores, raízes. Imagine um jardineiro que poda galhos mortos para dar espaço ao novo crescimento. O guardião de abril sabe que a profundidade vem do equilíbrio entre estrutura e liberdade, memória e renascimento. Seu desafio é a rigidez emocional, sua luz, a lealdade e a visão espiritual de longo prazo. Maio. O construtor silencioso. Maio forma o corredor do recolhimento, folhas caídas, terra úmida, sementes que se preparam para germinar. Os nascidos em maio são construtores silenciosos, valorizam o duradouro, o gesto simples que sustenta o mundo, como o pedreiro que ergue um muro pedra por pedra, sem pressa, mas com firmeza. O construtor de maio prefere a solidez ao brilho passageiro. Sua sombra é o medo de mudança, sua luz, a sabedoria prática e a generosidade discreta. Junho, o guardião do invisível. Junho abre o portal para o inverno. A luz diminui, o frio convida à introspecção. Quem nasce em junho é guardião do invisível. Observa mais do que fala, sente antes de decidir, como o vigia noturno que, na escuridão, percebe sons e sombras que passam despercebidos aos outros. O guardião capta segredos e emoções profundas. Seu desafio é o retraimento excessivo. Sua força, a intuição afiada e a vocação para o silêncio sagrado. Julho, o curador silencioso. Julho é o coração do inverno. Árvores se retraem, o vento esvazia as ruas, tudo convida à escuta profunda. Os nascidos neste mês são curadores silenciosos, trazem ternura e sabedoria intuitiva, como o eremita que, em seu retiro, encontra respostas que o mundo agitado não permite ver. O curador de julho cura pelo simples ato de estar presente. Sua sombra é sentir demais sem saber onde colocar as emoções. Sua luz, a empatia profunda. Agosto, o líder espiritual. Agosto mantém o frio, mas sussurra a promessa da primavera. Os nascidos em agosto carregam o arquétipo do líder espiritual, enfrentam provações intensas, transformam feridas em força, como a fênix que renasce das próprias cinzas. O líder de agosto guia pelo exemplo silencioso. Seu desafio é o orgulho disfarçado de força, sua luz, a coragem e a liderança protetora. Setembro. O harmonizador. Setembro anuncia o renascimento da luz. Quem nasce neste mês é harmonizador. Busca equilíbrio entre razão e emoção, beleza e profundidade. Como um maestro que ajusta cada instrumento para criar uma sinfonia perfeita, o harmonizador percebe padrões sutis e restaura a ordem. Sua sombra é o perfeccionismo, sua luz, o senso de justiça e a capacidade de criar harmonia. Outubro, o amante da alma. Outubro aprofunda a sensibilidade, traz o magnetismo do afeto. Os nascidos neste mês são amantes da alma. Buscam, em cada relação, um espelho profundo do próprio ser, como um artesão que, ao